Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje, 7 de março, lembrando que nós estamos na Semana da Mulher e nada mais legal do que começar essa nossa conversa sobre reprodução falando sobre a Semana da Mulher. Que eu queria aqui prestar uma homenagem a todas as mulheres, vocês mulheres que são guerreiras, são trabalhadoras, vitoriosas, vocês que lutam pelos seus ideais, sejam vocês tentantes, gestantes ou perseverantes. A vocês meus parabéns, não só nesse dia, nessa semana, mas em todos os dias. Tá ok? Eu vou começar esse bate-papo, mais uma vez, respondendo algumas perguntas que eu recebi aí nas últimas semanas. Quero lembrar a vocês que estão assistindo agora ou que vejam esse vídeo posteriormente, que nós temos uma tradição de fazer um bate-papo aqui ao vivo, nosso live, a cada 2 semanas, a cada 15 dias. E a nossa intenção é exatamente essa, conversar. Então, se você tem alguma dúvida, você pode entrar aqui a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, às 7 horas da noite, para a gente trocar ideias, né, gente? Para a gente conversar sobre os mais variados assuntos que estejam relacionados à infertilidade conjugal, relacionados a tratamento de reprodução e assim por diante. Bom, uma das perguntas que eu recebi essa semana e que aflige grande parte das mulheres é a grande dúvida se a endometriose tem cura. Bom, nós já conversamos outras vezes aqui sobre endometriose, mas só lembrando que a endometriose é uma patologia bastante frequente, não só na população normal, mas também bastante frequente nas mulheres que têm dificuldade para engravidar. E a endometriose é um endométrio que está fora do útero, ao invés do endométrio, que é aquela camada interna do útero que está lá, ele vai estar fora. E pelo fato de estar fora, ele gera uma série de sintomas, de sinais, e um deles é a dificuldade em engravidar. Bom, a endometriose, de um modo geral, ela é evolutiva, ela tende a ir agravando com o tempo. Ela tem tratamento, desde tratamento clínico, uso de medicações, até mesmo tratamento cirúrgico através da videolaparoscopia. Quando você faz o tratamento clínico ou cirúrgico ou combinado, os dois, a tendência é haver uma regressão da endometriose, mas não necessariamente cura. Eu diria que a endometriose ela tem controle. É que nem diabetes. Diabetes tem cura, tem controle. Você pode ter uma vida normal, utilizando medicações. Então, a endometriose ela é uma patologia que quem tem deve ficar sempre atenta à questão da endometriose para que não haja uma progressão de uma situação que hoje poderia ser simples, e que, eventualmente, por um descuido, daqui a 4, 5, 6 anos, passa a ser uma situação mais complicada. Tá? Então, a endometriose, de modo geral, ela tem controle. Tá ok? Outra dúvida que sempre me perguntam é se pode fumar ou beber durante o tratamento. Na verdade, eu deveria responder que não deve fumar nem beber, nem no tratamento, nem antes e nem depois do tratamento, né? Mas se você está acostumado a beber socialmente, o ideal quando você fizer um tratamento para engravidar é que você se abstenha do álcool. Que você, se não for possível parar, tá, gente? Parar totalmente, pelo menos que diminua. Mas o ideal é você não beber durante o tratamento, não ingerir bebida alcoólica. E é óbvio que a questão do tabagismo está fora de cogitação. O tabagismo ele é uma situação bastante ruim para a mulher que está tentando engravidar, não só antes, mas principalmente durante a gestação. Então, fumar também não.
tá? Outra pergunta bastante comum é sobre tintura de cabelo. É uma dúvida bastante pertinente, porque grande parte das mulheres passam tintura nos cabelos, e a pergunta que eu tenho recebido com frequência é se eu posso utilizar essas tinturas nos cabelos durante o tratamento. Um detalhe muito importante é que o nosso couro cabeludo ele é bastante vascularizado. Vocês observem que quando alguém eventualmente bate a cabeça, machuca a cabeça, tem um corte, o sangramento é bastante, sangra muito, porque aqui tem bastante vascularização. Outro detalhe importante, não só em relação à vascularização, mas em relação à pele. A pele, gente, a gente sabe que hoje ela até é descrita como o maior órgão do corpo humano. Ela produz hormônio, ela tem essa função de proteção nossa, e ela tem uma capacidade de absorção muito grande. Então, quando você passa alguma coisa na pele, hoje ela é utilizada frequentemente como uma via de administração de medicamentos. Quando você passa alguma coisa na pele, a pele tem essa propriedade, essa capacidade de absorção. No caso do couro cabeludo, essa absorção ela se faz de uma forma muito evidente. Então, se você utilizar produtos no couro cabeludo que tenham a capacidade de serem absorvidos e fazerem mal para uma eventual gestação, melhor não usar. Então, o ideal para quem está fazendo o tratamento, e principalmente para quem está grávida, é não utilizar essas pinturas de cabelo. Mas é aquelas pinturas que são mais simples, etc. Lógico, se a gente for pensar de uma maneira bastante fria, deve ter muitas mulheres que estão pintando o cabelo hoje e que vão descobrir daqui a 1, 2 semanas que estão grávidas, né? E nem por isso elas vão ter filhos com problemas. Mas o ideal é, se você está exposta à gestação, se você está procurando engravidar, o ideal é não usar essas coisas nos cabelos, ou pelo menos utilizar quando você tiver a certeza que você não está grávida. Então, você menstruou, não está grávida, tudo bem. Mas se você já tiver numa situação em que você possa estar grávida, ou que você engravidou, não use. Tá? Não é legal. Não que se tenha provado que esses produtos façam mal. Tá? Não existe uma prova cabal que tal determinado produto XY de determinada companhia XYZ tenha relato de malformação, mas não utilizar. Durante o tratamento de reprodução, é possível viajar? Eu posso viajar? Eu posso dirigir? As viagens, sim. Viagem, nessa fase inicial da gestação, não tem nenhum inconveniente. A questão de dirigir, você também pode. Só é limitado a questão da direção quando você está no dia da coleta de óvulos. Aquele dia que você for colher o óvulo para uma fertilização, você vai necessitar de uma sedação, que é uma anestesia geral superficial, uma anestesia geral leve. Depois dessa sedação, é recomendado que a mulher não dirija, porque essa sedação, com bastante frequência, ela pode provocar diminuição do reflexo e aí, consequentemente, não seria o ideal que você dirigisse. Tá ok? Mas é só nesse momento, só nesse dia. Tá? Nos outros dias não tem nenhum problema dirigir, não, tá? Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Oi, Simone. Boa noite. Roseli, tudo bem, Roseli? A Patrícia faz uma pergunta. Doutor, não tenho as trompas, pelo fato de ter 2 gravidez ectópica. No meu caso, só a fertilização in vitro, né? Patrícia, a fertilização in vitro, ela teve como uma das principais indicações as situações de mulheres que tinham comprometimento de suas trompas. Seja situações como a sua, em que houve a retirada das trompas,
seja situações de mulheres que fizeram laqueadura tubária. Então, a fertilização, ela vai pegar o óvulo, unir com o espermatozoide e colocar no útero, ou seja, veja que sem a participação das trompas. É lógico que uma gestação ectópica, Patrícia, uma gestação tubária, ela não evolui, ou seja, não há como o bebezinho crescer numa área, numa trompa, que é uma área bastante restrita. Mas isso tem um lado positivo, né? Diz que a maior parte das coisas que nos acontecem, que a gente acha que é ruim, se a gente olhar que nem moeda, tem o outro lado. Se você teve 2 gravidezes ectópicas, uma em cada trompa, Patrícia, você veja que você teve 2 situações em que houve a implantação do embrião numa área, num tecido que não é o adequado. O embrião, ele se prepara para se implantar, para fixar no endométrio, no útero, né? Se ele implantou na trompa, esse é um forte indício, uma sugestão bastante evidente que eram embriões de boa qualidade. Então, você deve ter embriões muito bons, Patrícia. Então, a realização de uma fertilização in vitro é uma situação em que você vai resolver o problema da sua questão de não ter trompa, ou seja, só uma questão anatômica, né? Mas, a priori, com uma possibilidade de sucesso legal, porque você tem realmente embriões, eu teve, pelo menos com toda certeza, em 2 situações, embriões muito bons, tá ok? Oi, Daniele, tudo bem, os meninos, tudo bem? Oi, Samanta, saudade, Samanta. Patrícia, Jaque, Inês, quem quiser fazer umas perguntas, podem ir colocando aí, tá? Enquanto isso, eu vou responder uma outra pergunta que eu recebi essa semana. Eu tive uma paciente que ela me perguntou se esses medicamentos utilizados para tratamento de fertilização, se eles engordam. Essa é uma preocupação bastante importante. A mulher não quer engordar nem ter queda de cabelo, né? Os medicamentos, quando você faz a indução de ovulação, durante uma fertilização in vitro, você utiliza medicamentos que são hormônios naturais, mas numa dose maior, para se obter mais óvulos. Isso faz com que haja uma indução nos ovários maior do que o habitual, consequentemente, uma produção hormonal pelos ovários maior, e o hormônio que principalmente o ovário produz, que tem alguma coisa relacionada ao tratamento, é o estrogênio, estrogênio. Num ciclo normal, você tem um aumento do nível estrogênico, ele aumenta até 150, 200, 300. Quando você faz uma fertilização in vitro, seu nível de hormônio, ele triplica. Ele vai a 600, 700, 800, 1000 e assim por diante. Muito também não é legal. O que esses hormônios produzidos nos ovários fazem é a mulher ter uma retenção de água, retenção hídrica. Então, é bastante comum a mulher, se ela for verificar o seu peso antes do tratamento da fertilização e for verificar o peso lá, quando já estiver próximo da coleta dos óvulos, ela vai verificar um aumento. Mas a principal causa desse aumento, na balança, é retenção hídrica, retenção de água, causada pelos hormônios. E, consequentemente, é uma retenção hídrica que vai acabar, vai se reverter a partir do momento que os hormônios voltarem aos níveis normais. Se a mulher engravidar, esse retorno já vai ser mais difícil. Eu já tive pacientes, gente, que engordaram mesmo, tá? Fizeram o tratamento, pesavam X, terminou o tratamento com 10, 12 quilos a mais, não engravidou, retornou os níveis hormonais pré-tratamento e continuou com 10, 12 quilos a mais. Ou seja, não é a retenção hídrica que causou esse aumento de 10, 12 quilos. Ela realmente teve um ganho de peso. Aí você vai dizer, bom, é por causa dos medicamentos. A causa principal de ganho de peso que a gente observa durante o tratamento é causa emocional. É causa do estresse,
Não é um tratamento simples, como você ir num shopping e fazer uma compra, né, gente? Você vai tomar medicação, você vai tomar hormônio, você vai fazer exame de ultrassom. Você tem toda a parte psicológica de e se der certo, e se não der certo. Eu tenho que tomar uma anestesia, tenho que colher ovos, etc. Ou seja, é um tratamento que envolvendo uma questão estressante, o próprio estresse pode ser um dos fatores para ganho de peso. Tá? Então, quando você for fazer um tratamento, o ideal é que você faça um tratamento, o ideal é que você não fique estressado. É tão fácil a gente falar, né? Mas não é fácil a gente conseguir. Mas o ideal é que você procure fazer o tratamento sem alterar muito o seu dia a dia, o seu ritmo de vida, sem se preocupar com essa questão de peso, tá? Seguir as recomendações e você vai verificar que no final, a grande maioria das vezes, você não vai ter nenhum sobressalto em relação a essa questão, tá? Uma outra pergunta em relação também a quem faz tratamento é se durante o tratamento posso utilizar antibióticos, posso utilizar analgésicos. Quando você faz um tratamento para engravidar, a partir do momento que você começa a utilizar as medicações para induzir a ovulação, gente, você já tem que se considerar grávida, do ponto de vista de cuidados, tá? Do ponto de vista de o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer, tá? Então, é aquilo que eu já falei anteriormente. Se você já começou o tratamento, não vá ficar passando tintura no cabelo, se você não tem segurança que isso realmente é ok, ou seja, que é um procedimento seguro, não faça. A mesma coisa em relação a medicamentos. Existem situações de gestantes em que ela necessita de usar antibiótico. Ela está com uma infecção urinária, ela precisa utilizar. Mas existem antibióticos e antibióticos. Então, qualquer medicação que a mulher vai utilizar durante um tratamento que ela esteja se preparando para engravidar, pergunte ao médico. Tá? Desde medicamentos que a gente sabe que existem mais riscos, como é o caso dos antibióticos, e até mesmo medicações mais simples. Existem medicações que são simples, mas que podem, por exemplo, atrapalhar, não do ponto de vista de malformação, mas atrapalhar o sucesso da fertilização. Existem determinados anti-inflamatórios que eles podem comprometer a implantação do embrião, então devem ser evitados. Então, veja, uma medicação simples, todo mundo toma um anti-inflamatório, né, ou seja, para cólica menstrual, alguma coisa assim, então não deve utilizar com parcimônia, ou seja, não deve utilizar sem conversar com o médico, tá ok? E uma outra pergunta que é muito frequente é se durante o tratamento da fertilização, se é possível, se pode escolher o sexo do bebê. Bom, são duas coisas diferentes, gente. Ser possível é possível você escolher o sexo do embrião antes de transferir o embrião. Ou seja, é possível saber se aquele embrião que vai ser transferido, se ele é do sexo masculino ou se ele é do sexo feminino. Como é que isso é feito? Durante o desenvolvimento do embrião, em que ele vai se dividindo, você pode tirar uma célula, que a gente chama de blastocisto, quando ele atinge lá 8, 9, 10, ou mesmo na fase de blastocisto, você tira uma dessas células e aí você pode analisar cromossomicamente. E aí você vai saber se aquele embrião é 46XX ou 46XY, se é feminino ou se é masculino. Ok? Esta é uma situação que você pode realizar, é permitido realizar, quando existem patologias relacionadas ao sexo. Você vai, na verdade, selecionar o embrião sadio, porque se ele for de determinado sexo, ele vai ter determinada patologia. Então, nessa situação, sim, você pode escolher o sexo do bebê. Isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Tá ok? Você fazer uma seleção do sexo do bebê simplesmente porque você quer fazer a seleção do sexo do bebê, isso não é permitido.
tá ok? Então, você selecionar, eu quero um filho, meu marido gosta muito de pescar, eu quero um colega dele de pescaria, então nós vamos fazer um menino, tá ok? Não, não pode. Tá? Então, a escolha do sexo, ela é possível, ela é permitida somente em situações em que há necessidade de você eliminar patologias. Você veja que a questão de não se poder fazer isso é que o Conselho Federal de Medicina, ele entende, e é o que a gente também entende, que o embrião é um ser humano, você não pode jogar embriões fora. Isso não é permitido, tá? Você pode desprezar um embrião, descartar um embrião, se for um embrião doente. Então, é um embrião que você sabe que não vai ter condições de implantação, de gestação, ou um embrião que vai gerar uma patologia grave, aí sim. Mas você descartar o embrião pura e simplesmente não é permitido. O Conselho Federal de Medicina não autoriza, tá ok? Então, você, ao escolher o sexo do bebê, lembre-se que você vai escolher aquele que você quer e desprezar aquele que você não quer. Então, a escolha pura e simplesmente não, tá? Se a gente for pensar, o ideal é você, não por essas questões médicas, é você deixar a natureza seguir o seu curso, né, gente? Para que ficar escolhendo o sexo do bebê só por uma questão de vontade, tá ok? Então, não, uma questão da escolha do sexo não é permitido. E outro grande, na verdade não é dúvida, é uma grande ansiedade, que lógico, é inerente de toda mulher que quer ser mãe e vai ser mãe. É a questão de malformação. Se eu fizer uma fertilização in vitro, eu vou eliminar o risco de ter um filho com malformação, ou seja, a fertilização in vitro vai me dar certeza que eu vou ter um bebê saudável? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, não existe nenhuma técnica, nenhum procedimento que diga com certeza o seu filho é saudável, ou ele vai ser saudável. De um modo geral, as malformações em casais, em crianças, cujos pais fizeram tratamento para engravidar, eles são semelhantes à incidência de malformação da população que engravida naturalmente. Existem determinadas situações, como a idade, histórico familiar, alguns antecedentes até mesmo da própria mulher, em que você tem indicação de fazer uma investigação se aquele embrião tem mais risco de patologias das mais comuns. Quando você faz aquilo que eu falei agora há pouco, de você tirar uma célula do embrião, você tira um blastômero do embrião, para você analisar do ponto de vista genético, você faz uma análise cromossômica. Então, você vai saber se aquele embrião, do ponto de vista cromossômico, se ele é 46XX, 46XY. Se ele não tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, se não tem 3 cromossomos 21, que é o caso da síndrome de Down, que é realmente a mais frequente. Mas quando você faz essa análise, você afasta patologias cromossômicas. Você não afasta patologias gênicas. Então, você não vai ter a certeza que aquele embrião é saudável. Mas existem situações, como eu falei, dependendo de idade, etc., em que é recomendável, sim, você investigar, você saber se aquele embrião é saudável e, com isso, você afastar as patologias mais comuns. Tá ok? Mas, como eu digo, não há como você ter uma certeza que realmente aquele embrião não vai ter nenhuma doença. Tá ok? Oi, Fabiana, tudo bem? Vivian? Fernanda, tudo bem, Fernanda? A Fernanda faz um comentário aqui muito interessante sobre banco de óvulos. Fernanda, a questão de você ter óvulos, banco de óvulos, é algo interessante porque, se a gente pensar, existe banco de sêmen, por que não banco de óvulos? A questão aí não é nada do ponto de vista ético, moral, ou
religioso. Na verdade, é uma questão de dificuldade técnica. Dificuldade técnica. Quando você analisa o ejaculado, o homem ejacula milhões de espermatozoides. Então, você imagina um homem que tenha 40 milhões de espermatozoides, um volume aí de 2,5 ml, ele vai ter no ejaculado 100 milhões de espermatozoides. Ele pode doar em uma ejaculação para 4, tranquilamente. 4 amostras, tranquilo. Quando uma mulher faz uma indução de ovulação para um tratamento, por exemplo, uma fertilização, ela utiliza medicações, são medicações injetáveis, ela utiliza essas medicações por 8 a 10 dias, 12 dias, ela faz uma coleta de óvulos sob sedação, e aí a gente obtém quantos óvulos? 8, 10, 15. Quando a gente consegue 10, 12, 15 óvulos, a gente fica feliz, é uma quantidade fantástica. Se a gente imaginar que alguém conseguiu 10 óvulos bons, 10 óvulos maduros, isso é uma resposta excelente. Essa mulher pode doar óvulos para quantas mulheres? Se ela nem quer usar os óvulos dela, ela pode doar esses óvulos para quanto? 4, 5 pessoas, no máximo, sendo bastante restrito. Então, você veja que a mulher se submete a um tratamento invasivo, toma medicações, e lá no final ela vai ter uma quantidade de óvulos que você conta nos dedos. Enquanto que no homem nós estávamos falando de milhões. Então, quando ela se dispõe a doar, na grande maioria das vezes, esses óvulos já têm destino. Porque a procura por óvulos é muito maior do que a procura por doar óvulos. Então, existem mais mulheres querendo receber óvulos do que doar óvulos. Então, fica mais difícil você criar um banco de óvulos. Olha, os óvulos dessa mulher serão utilizados para ela ou não, e eu vou guardar óvulos, eu vou criar um banco. Você vai criar banco, mas são poucos bancos, poucos óvulos. Aliás, esse é um detalhe importante, que até novembro, dezembro do ano passado, o Conselho Federal de Medicina ele autorizava a doação de óvulos somente para mulheres que necessitavam de fazer tratamento de reprodução. Isso mudou, tá, gente? Uma mulher pode voluntariamente ir no centro de reprodução e falar, eu quero doar óvulos, não quero engravidar, não quero usar, o que vocês escolherem, vocês podem doar. Tá? Como o homem faz no banco de sangue. Recentemente, Fernanda, começaram a surgir na Europa, não aqui no Brasil, alguns bancos de óvulos. Então, sim, existem bancos de óvulos. Mas para finalizar a nossa conversa, sim, existe banco de óvulos, sim, Fernanda. Mas existem poucos. Esses óvulos que existem estão lá no continente europeu. Mas existem. E você também pode, ao você escolher esses óvulos, você pode, semelhante ao que é feito com o espermatozoide, você escolher as características que você deseja, do ponto de vista de tipo de cabelo, cor da pele, tipo sanguíneo e assim por diante. Então, banco de óvulos existe, são poucos, não são, vamos dizer assim, de custo baixo, ou seja, existe toda uma questão, uma logística de transporte que não é tão simples, mas é possível, sim, tá? Você utilizar banco de óvulos, você não, mas quem deseja utilizar esses bancos de óvulos. Recentemente, no Brasil também surgiu uma iniciativa para se criar um cadastro nacional de doadoras e receptoras de óvulos. Foi uma coisa legal, ou seja, pelo menos está no começo, tá? Vamos ver se isso realmente funciona. É você ter pessoas que desejam doar óvulos, preencher um cadastro, e o cadastro vai encontrar a receptora que seja compatível. Ou, eventualmente, o inverso. A receptora, a mulher que deseja óvulos, ela preencher esse cadastro e descobrir, por exemplo, que existe uma doadora de óvulos lá
no Pernambuco, e pode haver um intercâmbio entre as clínicas de reprodução que são cadastradas para que haja essa troca de... Troca, não sei se seria bem o termo, né? Mas seria esse intercâmbio de mulheres, intercâmbios de pacientes, aqui doa óvulos e aqui recebe óvulos, tá? Porque realmente, só quando a mulher precisa de óvulos é que ela vai perceber que não é tão simples assim. Mas que também a procura é muito grande, que ela não está sozinha. Ou seja, existe uma quantidade de mulheres aí que precisam de óvulos muito grande. E a questão do banco de óvulos ainda é algo bastante inicial, ainda é algo embrionário, tá? Um perfil de mulher que seria uma doadora em potencial é a mulher que é jovem, é a mulher que tem uma reserva ovariana muito boa. Uma das mulheres que tem esse perfil são as mulheres com ovário policístico. Então, aquelas mulheres com um padrão ovariano policístico, eu não estou falando da síndrome dos ovários policísticos, tá? A mulher que tem um padrão ovariano policístico, tá? Aquela mulher que tem uma quantidade de folículos que são responsivos, tá? Muito grande. Então, essas são mulheres que utilizam medicações, não são medicações assim, em larga escala, não são doses muito altas, mas elas conseguem produzir uma quantidade de óvulos legal. Então, essa é uma mulher que seria uma potencial doadora de óvulos. Muitas vezes, essas mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, elas também são mulheres que respondem bastante. Você veja que a síndrome dos ovários policísticos é uma situação que oscila entre o 8 e 80, né? Se ela não utiliza medicações em condições normais, ela tem dificuldade para ovular. Quando ela utiliza medicações para induzir a ovulação, elas passam a ter superovulação, elas passam a produzir uma quantidade muito grande de óvulos. Mas essas são mulheres que poderiam, sim, ser eventuais doadores. Realmente, essa questão de... Isso que a Fernanda comenta aqui, que essa espera... Oi, Cris, tudo bem? A Fernanda comenta que é triste essa espera. Sim, Fernanda, eu entendo que realmente não é fácil a gente saber que precisamos de óvulos, e eu vejo toda a angústia, toda a ansiedade de quem está à espera de um óvulo e ficar aguardando, porque ela não pode recorrer a um banco. É uma situação que, infelizmente, não depende apenas da clínica e de quem vai receber o óvulo. Precisa-se de uma terceira pessoa. Nós aqui na Matrix, nós tentamos estimular a doação de óvulos. Ou seja, a gente tenta, o nosso objetivo é fazer com que a mulher que se disponha a doar óvulos, ela passe a ter um custo de tratamento baixo. Porque isso também o Conselho Federal de Medicina autorizou, tá? Isso não foi da resolução anterior, foi na outra ainda, mas ele autorizou que a mulher que vai receber óvulos, ela possa ajudar nos custos da mulher que vai doar óvulos. Não é comprar óvulos, tá, gente? A mulher que quer doar óvulos, ela não vai receber nenhum dinheiro por causa disso, tá? Mas ela pode ter uma ajuda no seu tratamento. Ela pode ter uma ajuda nos medicamentos, ela pode ter uma diminuição de custo na clínica, ou seja, isso ser um incentivo para que ela doe. E a gente faz isso aqui. Então, nós temos programas... Oi, Laura. Beijo, bem. Tudo bem? Nós temos programas para mulheres que estão aguardando, por exemplo, um tratamento de reprodução. Então, por exemplo, a mulher é jovem. Ela tem lá 25, 26, 27 anos. Ela necessita fazer um tratamento de fertilização. Vamos pegar esse perfil de paciente, por exemplo.
por que não doar óvulos? Ela pode não estar fazendo um tratamento por uma questão financeira, né? Eu tenho uma condição financeira de criar um filho, de cuidar do meu bebezinho, mas para eu pagar as medicações, vai ficar mais difícil. Ela pode ter uma ajuda do óvulo. Para terminar, eu só gostaria de dizer que todas as vezes que eu converso com uma doadora, uma possível doadora, eu sempre saliento, doe, mas doe de coração. Tá? Não doe pela diminuição de custo. Não doe exclusivamente porque você vai poder fazer um tratamento e você vai ter uma diminuição daquilo que você vai fazer. Então, doe porque você vai se beneficiar disso, ok, ótimo, não tem nenhum problema com isso, mas principalmente porque você vai ajudar alguém. Doação, qualquer que seja, é um ato de amor, gente, e amor não tem preço. Tá? Então, você não, ao fazer isso, você vai realmente estar ajudando alguém. É importante isso, tá? Oi, Nilce. Tudo bem? A Nilce diz que ela fez histerosalpingografia e deu sinéquias e pólipos endometriais. Será que posso engravidar depois de fazer histeroscopia? Bom, Nilce, eu não posso saber se você pode engravidar depois, mas com toda certeza você vai melhorar as suas condições, sim. Se a sua histerosalpingografia mostrou que as suas trompas estão ok, estão legal, e o que você tem é sinéquia e pólipo, a hister cirúrgica, remover, sinéquia, para quem não sabe, é quando gruda, tá? A parede uterina anterior e a posterior, elas ficam colabadas em algumas áreas. Então, a cirurgia, ao remover essas sinéquias, ela vai expandir, vai aumentar a cavidade uterina, e retirando esses pólipos, ela vai deixar a cavidade uterina sadia. Ela vai deixar a cavidade uterina normal. A cavidade vai deixar de estar doente. Esse é um ponto a mais para que você engravide, Nilce. A questão de avaliar quais são as suas reais chances não vão depender só disso. Existem outros fatos que são importantes, saber as condições de suas trompas, se você realmente está ovulando, se não existem alterações hormonais, se o sêmen do seu companheiro é normal e assim por diante. Mas com toda certeza saiba que fazendo uma correção de uma sinéquia uterina e de um pólipo, você vai melhorar sim as suas chances de engravidar, deixando o útero sadio, a parte uterina legal. Tá ok? Bom, gente, para quem está aí me assistindo, se quiser fazer um comentário, perguntar, sinta-se à vontade. Para quem assistir posteriormente, as dúvidas que eventualmente tenha, sinta-se à vontade para colocar. Afinal de contas, como eu falei anteriormente, a minha intenção aqui é conversar, é bater um papo, é a gente trocar ideias sobre esse assunto muito interessante. E mais uma vez, parabéns a vocês todas mulheres, mães, filhas, tias, sobrinhas, a todas as mulheres que estão tentando engravidar, as grávidas, as que já têm filhos, as mulheres que não querem engravidar também, parabéns a vocês. E graças à mulher é que a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Eu confio na força e na persuasão da mulher para que a gente tenha um mundo melhor. Vocês já perceberam que todas as vezes que você fala de gente ruim, é homem, gente. É outro bicho danado, né? Então, parabéns a vocês, tá? Um grande abraço, um beijo a todas as mulheres do mundo. Principalmente vocês que estão aí. Beijão. Tchau, tchau. Daqui a 2 semanas, estamos aqui de novo. Tá ok? Tchau, tchau. Beijo.